Salve, acelerados! Bem-vindos a mais um 0 a 100, o podcast do Acelerados, hoje com presenças ilustríssimas e especiais. Aqui o velho, o combalido Mococa. Acabado. Tudo bem com você, Mococa? Tudo ótimo. Vai você? chegando no final do ano, as nossas energias Já foram, já. só pensam no período do Natal, né, Mococa? Já outubro a gente já tá aqui, ó, cansado de gravar. E do lado de lá, tudo novo aqui, Letícia da Atena, estreando agora como entrevistadora no nosso podcast. Tudo bem, Letícia? Tudo ótimo, Gerson. Tô aqui, não sou tão antiga quanto o Mococa, né? Mas feliz de estar aqui na minha segunda participação, agora como parte do time. E vou apresentar o Dudu Barrichello, Por então. favor, vou aproveitar. você que já é íntima das pistas com o Dudu. Dudu Barrichello, que a gente trabalha junto, a gente é colega de Stock Car, tem 22 aninhos. Quando ele nasceu, eu tinha 15 já, Gerson. Pula essa parte. Você tinha quantos? 18, acredito eu, já 19, porque eu já fiz 41. Meu Eita, Deus. nós. Pra você, Dudu, olhando pra gente, você acha que a gente deveria estar tipo de bengala, assim, ancião? Você acha que a gente é muito velho? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Eu acho que sim, né? Eu, infelizmente, né, vivo essa vida com você há um tempo já. Então, Muito amor, é muito amor. eu acho que sim. Barrichello, vocês não estão pra brincadeira, né? Sprinter Race, Barrichello. Tudo bem, Dudu? Como é que você tá? Tudo certo. Já graças se a recuperou do fuso horário Barenita? Deus. Já. Voltei, 7 horas de diferença e um voo de 20 horas. Então, 20 horas? 20 horas? 20 horas de voo. Então é um pouco longo, mas acho que isso que me ajudou a entrar no fuso certinho aí, então já tô bem. Para você que caiu de paraquedas aqui, Eduardo Alcide Barrichello é piloto da Stock Car na Full Time e, além disso, também traz um nome aí que tem uma certa, né, um certo conhecimento no automobilismo e, mais do que isso, tem fotos que não estão aqui, mas a gente vai colocar depois do Acelerados, ele com camisetinha do Acelerados infantil ainda, indo gravar lá na pista, o Fefo gordinho, o Fefo figurinha, vocês nem pensavam em ter barba. Tempos bons, né, Dudu? 2015, 2016, vocês moravam lá fora, vinham pra cá, época gostosa, vocês corriam no kart. Mas fala um pouquinho dessa tua paixão por kart, conta pra galera. A gente vai falar bastante da tua carreira, mas você foi lá pro Bahrein com o teu pai, por quê? O que vocês foram fazer lá? Então, acho que essa paixão pelo kart, muitos pilotos têm, né? Você próprio gosta muito de andar de kart e acho que o kart ele é muito bom, ele é muito físico também, porque, né, ele é muito curto entre eixo, então as reações dele são muito rápidas. E no início desse ano, em janeiro, teve um campeonato e eu me classifiquei para ir para o Campeonato Mundial de Kart, que é no Bahrein, no final do ano. E então, semana passada, nós fomos até o Bahrein, porque tinha um campeonato lá, que era o Open do Mundial. Então, como uma preparação realmente para poder conhecer a pista, conhecer tudo. É muito quente lá, a gente não está acostumado com a temperatura. Quando chegou a fazer? Então, a gente fez máxima de 44 lá. Eita. Um equipamento num kart. Então, Um adendo, né? 44 se você estiver passeando na rua, mas na pista é muito mais quente que isso. A pista mesmo chegava a 60 graus. O asfalto, O ou asfalto. seja, batendo aquele calor e subindo. Muito, muito quente. E a mínima que eu peguei de noite foi 33. Nossa. Então era um bafo, assim, muito calor. E, bom, isso a gente acostuma, mas acho que o kart em si ele não aguenta. Então o motor começa a girar muito quente, a libra dos pneus são completamente diferentes. Então acho que é para isso que a gente foi lá. A gente passou a semana inteira tentando desenvolver não só a nossa própria tocada, como equipamento. No Mundial é equipamento zero para todo mundo, igual para todo mundo. Então a gente só foi lá para aprender realmente qual ajuste funciona, qual que não funciona. E na verdade é uma diversão para nós, né? O kart deixa a gente magrinho, eu ia falar com meu pai também, mas deixa a gente magrinho do jeito que a gente precisa e conseguir pensar ainda o que a gente precisa fazer na pista, porque de Stock Car a gente não pode treinar, né? Então acho que o kart é a maneira mais próxima aí que a gente pode ter. Quantos anos você tinha? A primeira vez que você sentou num kart, você lembra? Primeira vez que eu sentei num kart eu tinha 6 anos. 6 anos. 6 anos. E você lembra qual foi a primeira vez que, assim, que você falou, é isso que eu quero fazer da minha vida? Não foi com 6 anos. Não eu foi. lembro que o meu pai me deu esse kart e a gente foi treinar com o tio Zé Bolão, que é primo dele. E daí eu andei, eu gostava de andar, mas na verdade o kart ele é um esporte que você precisa de muito tempo para você conseguir virar decente nele. Então, naquela idade eu não tinha essa disciplina nem essa vontade, porque os karts iam passando assim em volta de mim e eu ficava até com um pouco de medo.
E daí eu não pedi mais pro meu pai para andar de kart, então ele me deixou um tempo sem. E passou alguns anos, eu achei que eu queria jogar futebol, mas eu era muito ruim no futebol, eu gostava muito, acompanhava muito. E daí com 10 anos, o meu primo, o Thiago Jafone, que estava na mesma sala que eu na escola, começou a andar de kart e me convidou para ir assistir uma prova. E daí cheguei lá, vi todo mundo, né, o pessoal que eu havia convivido naquela época que eu andei de kart inicialmente. E daí senti muita falta, queria andar, mas daí meu pai me enrolou. Meu pai falou, vai voltar para andar aquelas 4 vezes dele de novo e vai parar. Então ele me enrolou uns 2 anos e nesse meio tempo ele me deu um simulador. Para ver realmente se eu ia focar, se eu ia, né, tentar fazer aquilo certinho. E daí eu comecei a correr todo dia. Eu fui campeão brasileiro de kart no simulador. Ah, você já andava de simulador, sim, molecão, sim, assim? Sim. Com 11 anos eu ganhei o campeonato dele. Eu fui campeão, ele vice. Porque eu treinava o dia inteiro e ele não, né? Ele trabalhava. Então, foi aí que ele falou, então eu vou te dar o kart. E daí, a partir dessa vez que eu andei, foi diferente da outra, né? Então eu falei, Você já era bem mais velho, né? Bem mais velho, acho que um pouco mais maduro. Então, eu entendi que aquilo ali era o que eu queria fazer mesmo. E quando você ganhou o kart a primeira vez, com 6 anos, foi porque você pediu pro seu pai ou porque ele, Robinho, vamos ver, né? Vamos ver. Essa daí ele me deu o kart mesmo como oportunidade. Eu sempre gostei muito, sempre estive por perto nas corridas, certo? Mas dessa vez ele realmente me deu. E foi a única vez realmente que ele meio que me empurrou a fazer isso. Depois ele nunca... Na verdade, ele até tentou me enrolar de me dar o kart pela segunda vez, mas eu consegui. Mas ele não forçou nessa primeira tentativa. Não virou ali no começo, não forçou, Com né? criança é muito difícil, né? Até porque você falou, a frustração, né? Criança mas a não gente- entende perder, não entende, Exato. não tô conseguindo. Então é complicado mesmo. A gente vê muitos pais no kart que vão lá, tá, e você vê que a criança não tá nem um pouco afim. Ela tá A chutando... maioria, eu acho. Você acha, Dudu? Eu acho. Tá chutando bola, tá andando, tá fazendo outra coisa, jogando videogame no celular e lá o pai vai correr e tal. Isso, não é legal, né? É complicado. Bacana quando vem com gosto. E aí você, explica pra galera, você classificou pra Rotax Max, né? Que é, acho que a mais forte hoje, a molecada de 15 anos que vai seguir caminho do automobilismo internacional e o seu pai na DD2, certo? Mas ele vai na DD2 Master esse ano? Então, ele vai. Vai, Ele né? vai. Para o pessoal entender, hoje em dia existem 3 mundiais de kart. Tá. Existe o mundial de Yami, existe o mundial de Rotax e o mundial de OK e OK Júnior. Tá. Que é o que o Matheus Morgato ganhou em 2022. A diferença é que eles são motores diferentes, mas o mundial de Rotax ele é o único mundial que você não pode pagar para correr. Perfeito. Então, qualquer outro mundial você pode chegar, pagar alguma equipe, correr e beleza. Esse mundial de Rotax, existem determinados campeonatos que se você ganhar, você leva a vaga e o ticket para você poder correr o mundial. Como a Copa São Paulo aqui na Granja Viana, se ganhar, campeonatos brasileiros. Exato, Tem exatamente. que ser na raça. Exato. Então é complicado, porque não tem ninguém ruim que chega lá no campeonato, Claro. certo? Porque ele tem que ter ganho o campeonato do país dele. Então, no início desse ano, eu fui até os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos o cara que ganhar leva. Tem alguns países, igual no Bahrein, esse fim de semana que eu fui correr, só é o primeiro colocado do Bahrein ganha. Se eu for brasileiro, eu não ganho. Entendeu? Então, o primeiro colocado do Bahrein. Mas nos Estados Unidos, onde eu fui, qualquer nacionalidade ganharia e eu ganhei o campeonato. Eu e meu pai, então a gente já se classificou para esse Mundial. Eu vou de Max e ele de DD2 Master. Outra coisa que também acho que é um diferencial do Mundial de Rotax é que o equipamento é zero igual para todo mundo. Ou seja, você chega nos outros mundiais, cada equipe vai com o seu motor preparado, seu chassi e tal. Chega no Rotax, chassi desce da caixa para todo mundo, motor desce da caixa para todo mundo, se vira aí e prepara, né? Isso é bem legal também, né? E o setup é meio fixo. Então, tem algumas coisas que você pode fazer que são muito limitadas, na verdade, como pressão de pneu e tal, mas você não pode, por exemplo, tirar uma barra dianteira ou traseira. Você precisa meio que... Você não pode adicionar nada no kart original. Você pode retirar. O que é liberado de ajuste? Assim, o que faz mais diferença de um kart pro outro? Bom, você consegue fazer muita coisa, né? Você consegue fazer a posição de banco, você consegue fazer Ackerman, você consegue fazer caster, enfim. Você consegue fazer muita coisa. Eixo. Eixo na verdade, pode trocar. Eixo, eu não tenho certeza, mas eu acho que não pode trocar no Mundial de Rotax. E é bem limitado, que fica muito legal. O motor também é motor do pessoal, a gente precisa amaciar durante os treinos oficiais. Então você não traz nada de casa, você e o seu mecânico e vai. Então, teoricamente, os equipamentos são muito, muito próximos um dos outros.
É lógico que tem gente que tem mais experiência na pista, mais convivência e tal com os pneus, mas é muito legal, muito perto, muito perto. E como é que é o calendário agora do Mundial? Quando que você volta pra pista? Agora é a corrida mesmo? Então, a próxima vez que eu voltar para o Mundial vai ser a própria corrida. Então, os treinos começam na segunda, e daí, se eu não me engano, quarta-feira a gente já tem classificação, porque são divididos em baterias, por conta, né, são muitos pilotos, muitos. Então, tem que dividir em bateria e daí ver quem vai para a final. Na minha categoria são 72 e só vai metade para a final. Então, E 36. quando que é? Que dia que é? 10 de dezembro. 10 de dezembro, uma semana antes da final da Stock Car. Exatamente. É isso mesmo, né? É, por Você isso que já eu tava tem as datas na perguntando. Eu tava cabeça. assim, gente. Então tá, né? Os caras são meio loucos. São, ele são. Ele tem só 22, mas o pai dele tem 51 e vai embarcar na mesma. Ou seja, só piora com a idade. É, Só a fica tendência mais coisa. Você sabe que eu sempre conto essa história. O final de semana que eu mais aprendi sobre automobilismo, sobre esportes na minha vida, a semana foi a semana que eu passei com o seu pai no Mundial de Portugal de 2015. Cara, foi assim, toda vez eu conto essa história. Você conseguiu entrar como? Não podia? Não tem. Você vai ser penalizado? Eu tô com uma aqui, ó. Excluso. Eu tenho uma aqui, essa aqui não pode? Galera, boa corrida. Eu falo o seguinte, eu cheguei lá e aí eu falei assim, o Rubinho vai correr no Mundial de Kart, ele vai estar lá tomando um vinho, vai estar conversando com os velhos amigos, vai estar dando risada. Eu cheguei lá, seu pai putaço. Você conhece seu pai putaço. Quando não tá funcionando alguma coisa. Eu falei, meu, o que aconteceu? Algum problema? Não sei o quê. Não tava virando. Ele não tava achando a velocidade que ele queria e tal. Meu, esse cara trabalhava e desmontava a kart e ficava enfiado na garagem e falava lá com... Como é que é? O Lennox. O Lennox, exatamente, o Jordan, né? Uhum. Que é um campeão mundial de kart que ele levou pra ajudar. Cara, mas assim, os caras trabalhavam como se fosse... assim, a última corrida da vida. Aí eu olhei aquilo e falei assim, meu, se o Rubinho Barrichello tá dando esse gás aqui, o Gerson Campos, então, quando ele entrar numa pista, coitado, ele Ele tem ficou que preocupado, chegar, ele ficou tem que preocupado. chegar. Aí que eu aprendi o quanto é trabalho envolvido, né? O quanto é suor, muito mais do que só aquele momento que você chega e dá a volta. Em resumo, ele cheguei lá, ele tava andando em 20º, bagagésimo, o homem meteu um quarto na final, largando de 10º cacetada, entendeu? Então, assim, foi um negócio muito bacana e eu acho muito legal essa paixão que vocês têm pelo kart, isso que vocês fazem, porque leva para estoque, leva para tudo, né? Esse feeling. Igual você falou, é pra se divertir. Mas, cara, primeiro, para um piloto ser piloto e chegar a ser piloto profissional, ele tem que ter muita competitividade no sangue. Sim. E eu vejo que eu vou fazer qualquer joguinho, brincadeira com eles levam tudo a sério lá na Stock Car. Pode ser de qualquer Lógico. assunto. Se for um jogo de tabuleiro, eles vão querer ganhar. Você se considera um cara extremamente competitivo por natureza ou foi uma coisa que você teve que trabalhar? Eu sou um cara extremamente competitivo. É um negócio que eu faço terapia para poder, né, dar uma acalmada nisso, porque eu acho que o meu nível de competitividade não é saudável. Então, eu tenho esse problema de que eu não tô satisfeito nunca. Meu pai sempre briga comigo por causa disso, porque eu nunca tô satisfeito. Eu sempre quero ganhar. Então, assim, por um lado, isso é bom, né? Eu sempre quero estar ali no pico da minha performance, mas é muito difícil, né? Nós somos seres humanos, então tem dia que eu ando mal, tem dia que eu ando bem. É normal isso. Mas eu sou muito competitivo em tudo. Não importa, qualquer esporte, qualquer joguinho, qualquer coisa, eu vou querer ganhar. E por muito ainda. Na Endurance, na primeira etapa da Porsche Cup, que vocês foram bem pra caramba. O seu irmão andando também a primeira vez num carro de turismo, que eu lembro que eu encontrei vocês depois e falei ainda, pô, parabéns. Você falou, Não tava Nunca feliz. tá feliz, dava pra gente. ter sido mais. Eu falei, pô, caramba. Ele vocês falou largaram em P4 P5. P5 na primeira. Então, tipo, falou, não, dava pra ter ido um P2, P3, faltou um ajuste ali, um aqui. É isso, é a cabeça sempre competitiva. Mas é que acho que dentro do automobilismo tem muitas corridas de kart que eu já ganhei, que eu não estava satisfeito com a minha performance, e muitas vezes que eu cheguei em 15º, muito feliz com a minha performance. Então, na verdade, o que eu sempre busco é o meu máximo. Então, se eu conseguir acertar em todas as decisões, se eu conseguir maximizar ali as minhas oportunidades, eu vou estar satisfeito. Né? Esses meus anos de Europa, por exemplo, que eu não tinha um carro competitivo, tinha corrida que eu chegava em 32º, que eu saía feliz da vida. E tinha corrida que eu cheguei em 5º, 6º, falando, pô, dava para ter ido um pouco mais. Então, acho que é sempre aí saber se autoanalisar. Passa um pouquinho aqui as imagens, ó. Pequenino Dudu.
Esse é o Vitor, lá da Granja, foi meu primeiro mecânico no kart, em 97, tá lá até hoje. Esse já era um Rotax, é o tipo de motor que você vai correr no Mundial, né? Esse era, acho que era Mini, né? Minimax, que falava aí. Passa um pouquinho aí. Aí já é o quê? Já é um Mundial, né? Não, esse é o campeonato do início do ano, em fevereiro, que foi quando eu ganhei. Ah, tá. me Lá nos É classifiquei. o Unidos. Florida Winter Tour? Chama Florida Winter Trophy. E a tua categoria esse ano no Mundial, qual chassi é? SOD. Sodi, tá. É. Você conhece esse chassi? Já Conheço correu porque eu com ele? corri ano passado no Mundial. Ah, foi o mesmo do Mundial do Foi. ano passado. Você ficou em quarto no Mundial do ano Quinto. passado? Quinto, né? Quinto. É, foi legal pra caralho. Isso aí vale acompanhar, cara. Quem gosta de corrida, especialmente as finais do Mundial. As finais do Mundial são as corridas fantásticas. A galera vai pra cima. Eu acho que foi o melhor evento que eu já participei na minha vida. Independente de É. qualquer corrida, foi o melhor evento que eu já participei. Não, Certeza. é muito Olha, legal. que legal. Esse aí é lá na Sprint Race, hoje NASCAR Brasil, lá em Homestead. Você lembra, né? Lembro, Ô, você lembro. Lembra, jogou pra fora, mas depois a gente fala isso. A gente teve uma disputa ali nas primeiras curvas, eu acabei dando uma escapada. Putz, e lá choveu nessa corrida, né? Choveu, não parou, a gente fez a corrida de slick e tal, mas foi legal pra caramba, você ganhou a sua primeira lá, ó. O Velho Felizão, isso em 2019. Isso foi em 2019, você tava na USF. USF, né? E conta um pouquinho exatamente do início da tua carreira nos Estados Unidos de monoposto. Você começou nos Estados Unidos, foi para a Europa. Teu primeiro ano foi Fórmula 4 em 2018, né? Como é que foi andar nessas pistas dos Estados Unidos, que elas são bem diferentes das pistas europeias, elas são mais raiz, Sim. tem mais grama na área de escape, elas são mais perigosas, né, São. do que as pistas europeias. Como é que você se sentia? Então, na verdade, a gente se mudou em 2016. Nós, como família, nos mudamos para os Estados Unidos. A gente sempre teve esse sonho como família de poder estudar lá, de crescer lá. E a gente vinha numa época muito boa do kart, onde a gente estava conseguindo resultados muito bons, ganhando campeonatos, enfim. E então a gente resolveu que em 2018 a gente ia fazer o nosso primeiro passo ali para os Fórmulas. Nosso sonho sempre foi correr na Europa. O nosso, eu digo, como família, né? Porque é ali um esforço em família, é um sacrifício. Então o nosso sonho sempre era correr na Europa. Eu sempre tive esse sonho, correr nas pistas, né, que Fórmula 1 corria e tudo mais. Mas, pro momento, a gente não tinha apoio financeiro. Então a gente começou pelos Estados Unidos. Em 2018 eu fiz a Fórmula 4. Não andei bem, foi um ano que eu demorei bastante para me adaptar com o carro. Também na Fórmula 4, a americana é difícil, porque haviam muitos pilotos. Meu companheiro de equipe tinha 33 anos. Nossa. E ele Isso que eu ia ganhou. falar, tinha gente fazendo vários anos. Né? Exato. Então ele ganhou o campeonato. Esse já era o 9º ou 10º ano dele fazendo o campeonato. E os americanos fazem porque eles curtem. E são pilotos bons. Então era muito complicado você conseguir ter um resultado expressivo. Principalmente porque eu era muito novo e acho que muito imaturo ainda. Em relação a tudo. Acho que o automobilismo é muito mental, né? Muito cabeça. E acho que esse ano foi um ano em que faltou muito da minha parte, mas que eu reconheci isso logo, e que em 2019, quando a gente foi para a USF 2000, a gente foi para uma equipe, né, do Jack Miller. Esse ano, em 2018, meu carro era super bom. Esse aí já é 19, não é? Esse é 19. 2018 foi um ano que eu tinha um carro super bom, tanto que o meu companheiro de equipe ganhou o campeonato, e 2019 foi ao contrário, foi um ano onde o nosso carro era muito ruim, né, eu e o Jack Miller, nós éramos companheiros de equipe, onde a gente sempre andava um pouco mais para trás. Mas aí teve uma pista, que foi em Indianápolis, que foi uma pista assim que o nosso carro não era bom e que por algum motivo a gente andou muito para frente. E foi ali foi essa a primeira vez que dentro de um carro eu falei, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Então, esse dia foi muito importante para mim, em Indianápolis, em 2019, onde eu percebi que talvez eu tinha capacidade de fazer, porque até então eu era muito desacreditado da minha capacidade dentro de um carro de corrida. E então, eu cheguei em quinto nessa prova de Indianápolis, e foi muito bom. E a partir disso, eu consegui trabalhar muito melhor ali o final do ano, e que o meu pai me deu uma oportunidade, que foi a melhor oportunidade da minha vida, que foi em 2020, correr pela Pabst, na USF 2000, que até então era a melhor equipe que tinha na categoria. E o meu pai me colocou nessa categoria e ele falou, eu vou te dar essa oportunidade, é muito dinheiro, então essa vai ser a última vez que eu pago para você correr. Se você não conseguir nada esse ano, você volta para o Brasil e você arruma algum trabalho, tem que fazer alguma faculdade ou alguma coisa do tipo. E eu concordei 100%, porque
eu acho que é muito injusto meu pai ter trabalhado a vida inteira dele para ter o que ele tem e gastar tudo em mim, e às vezes eu nem tinha esse potencial. E é caro, galera. A gente fala que... A gente sabe que o saco é muito sem fundo, mesmo pro seu pai, que tem uma condição financeira, por tudo que ele fez na carreira dele, é muito, muito, muito puxado, e é em dólar e é em euro, né? Então... Não, e a gente sabe que conforme você vai evoluindo no automobilismo, né? Você precisa ter mais talento, mais dinheiro. Então, Exato. assim, tem que ter um choque de realidade em algum momento, né? Não adianta, não é? Isso. Você foi campeão, parabéns. O seu orçamento para o ano que vem vai de 2 milhões para 4 milhões de euros. Exatamente. Até chegar no momento onde a conta se paga Nossa, remar muito. Hoje a conta que se faz para um piloto chegar na porta da Fórmula 1 são 15 milhões de euros. É algo assim, mesmo tendo apoio financeiro e da família e tudo, né, não precisa nem dizer Exato. a quantia. Mas, Dudu, a USF faz parte do programa do Road to Indy, né? Uhum. E é como se fosse o equivalente à Fórmula 4, então, no caminho para a Fórmula 1 nos Estados Unidos e Europa. Sim, sim. Você correu nos dois, correu na Freca também. Você correu na Freca, na verdade. Como é que é a diferença de nível? Porque é o que você falou, o americano, às vezes até o brasileiro que acompanha o automobilismo, tem alguns nomes desconhecidos, mas caras que tocam pra caramba nos Estados Unidos. A gente conhece mais os pilotos europeus. Você sentiu muita diferença quando você migrou dos Estados Unidos para a Europa? Então, bom, quando eu fui para a USF em 2020, foi um ano onde eu tinha um carro muito competitivo, eu tive algumas vitórias, andei decente, tinha um outro piloto que estava um pouco acima do nível, eu fui vice-campeão, e foi nesse ano que a Toyota me deu a oportunidade. Tem foto aí, ó, passa aí, acho que da vitória de Indianápolis. Essa é a vitória de Indianápolis. E Época da pandemia, né? Que época doida, né? Não pode de massa. E esse dia foi muito especial para mim, porque tava meu pai junto, foi a primeira corrida que ele pôde assistir do campeonato, e tava o Tony também, né? O Tony é da minha família, e ele mora lá, ele já ganhou a Indy 500, meu pai já ganhou lá na Fórmula 1 também, então foi um dia muito, muito especial para mim. E então, depois desse ano, que eu tive a oportunidade de poder correr pela Toyota, e a Toyota me ofereceu um lugar lá na Europa. E, cara, a gente aceitou, muito feliz, indo para lá. E, na verdade, as pessoas acham que, nossa, eu andei bem nos Estados Unidos, andei super mal na Europa, mas, na verdade, não é verdade. As pessoas falam, nossa, que o nível é muito diferente. Não é muito diferente. Os dois lugares são muito fortes. A diferença de nível que tem é das equipes. As equipes, você falar isso, eu tinha uma outra visão. É muito a diferença das equipes, da equipe boa para a equipe ruim na Europa, é de 3 segundos. Nossa. E o carro é igual, né? O carro é igual. E nos Estados Unidos a diferença era no máximo 8 décimos. Então isso que eu falei em 2019, quando meu carro era ruim, eu chegava em 7º, 8º. Na Freca eu chegava em 35º. Então, e assim, eu acho que em 2021, que foi quando eu fui esse meu primeiro ano na Europa, foi talvez a minha melhor performance que eu já tive na minha vida. De carro. Você sente você guiando bem o carro. Até então, o único companheiro de equipe que chegou na minha frente havia sido em 2018, no meu primeiro ano de carro. Então, em 2021, foi um ano onde eu andei muito bem, estava super satisfeito com a minha performance, e acho que eu fui 31º no campeonato com 0 pontos. Você já tava macaco velho sabendo que se você descesse do carro e o cara falasse assim pra você, não, você precisa mais acreditar ali e tal, você tá tomando 1,5 segundo, não existe isso, né, velho? Exato. Não é? Não, eu cheguei a tomar 3 Eu segundos. acreditar não vai fazer o carro ficar bom da noite pro dia. Aí vou te falar, eu assistia muita corrida do Dudu, principalmente porque o Munhoz, um companheiro nosso aqui do Acelerados e da Stock Car, assistia. Então, nos fins de semana que a gente estava cobrindo estoque, ele estava lá com o celular e eu assistia, né? E aí não tinha essa leitura que você acha que teve uma boa performance. Eu achava que a diferença dos pilotos era maior do que das equipes. Exatamente. Eu discordo, né? Acho que pode ter pessoas que podem ter opiniões diferentes, mas durante a minha vivência, essa foi a conclusão que eu cheguei. Eu acho que eu andei decente, né, em 2021, e foi aí que eu tive uma época muito difícil da minha vida, porque a rede social começa a ser um negócio um pouco difícil, onde todo mundo começa a me julgar, ainda mais por causa do meu nome, piora isso ainda, né? Então, foi uma época muito difícil para mim, eu me mudei, eu larguei tudo, né? Eu larguei tudo, realmente, fui morar sozinho. Você morou na Itália? Eu morei na Itália, não conhecia a língua, não tinha carro, não tinha amigo, não tinha nada, então eu fui morar num AP sozinho lá na Itália, e então foi muito difícil essa época para mim, muito mesmo, porque
não dependia do que eu fazia. Se eu fizesse dieta um mês e fosse para lá, andava mal. Se eu comecei pizza um mês e ia para lá, andava mal. Então, não tinha muito o que fazer. Eu e meu companheiro de equipe, a gente atolado lá em último, não tinha muito o que fazer. E daí eu falei, pronto, a minha carreira acabou aqui, né? Então, eu achei que eu ia voltar para o Brasil, fazer uma faculdade, alguma coisa assim. E graças a Deus a Toyota me deu essa oportunidade novamente de poder correr na Freca. E dessa vez com a Arden, que era uma equipe assim que no ano de 2021 tinha chego em 5º no campeonato das equipes. Acho que um dos pilotos tinha chegado em 15º no campeonato. E você sair de um carro que você chegou em 32º para andar em 15º, as pessoas acham, é um carro ruim ainda, mas é outra vida, cara. Você tá disputando, melhor, já cara, você tá disputando no top 20, é outra coisa. Então eu pude repetir esse ano, logicamente agora já conhecendo as pistas, já conhecendo o carro. Me mudei para a Inglaterra também, onde foi um lugar que eu fui recebido melhor. Eu ficava do lado da equipe. Gostei muito mais dos ingleses do que dos italianos, mesmo a minha família sendo italiana, mas acho que foi só ali o lugar onde eu estava. Mas eu fui muito bem recebido. Eu posso dizer que esse ano eu curti muito. E o início do ano foi muito difícil. Eu tinha 2 companheiros de equipe muito fortes, que era um paraguaio que tinha acabado de ser vice-campeão da Fórmula 4 italiana. Então ele era muito forte. A italiana que é a mais forte que tem. E o outro era Red Bull Júnior, um mexicano. Então nós éramos, teoricamente, 2 pilotos bons e um ruim. E o ruim era eu, porque eu vinha de um ano complicado. E na verdade eram 12 etapas. E faltando 4 etapas para acabar, ninguém tinha feito ponto da equipe. Então nós não tínhamos chego no top 10. Tinha beliscado já 11º, 12º. E era um ano melhor do que 2021. Até que eu lembro que teve um summer break e eu morava do lado da equipe. E isso era muito bom, porque eu ia lá todo dia e a gente virou o carro de ponta cabeça. A gente trocou a ideia do carro. E eu lembro que a gente sentou em Spa, que foi a nossa próxima corrida, a gente subiu no pódio. Eu lembro, essa de Spa, eu te perguntei, o que aconteceu? Exato. Então, eu acho que esse dia de Spa, que eu subi no pódio, eu acho que fez valer a pena todos aqueles 2 anos que eu passei tomando pau mesmo lá na Europa. E o ano começou a ser muito bom. Então, faltando 4 etapas, eu era 28º no campeonato e eu cheguei em 11º. Então, eu cheguei em 3º, na próxima etapa eu fiz a pole. E daí aconteceram algumas coisas na corrida que saíram um pouco do meu controle, mas que foi muito bom, porque eu acabei saindo de lá muito satisfeito com o que eu havia feito. Foi a primeira vez que eu pude mostrar um pouco de resultado. Não é que eu aprendi a guiar o carro de uma corrida para outra, mas que eu pude mostrar um pouco de resultado, e que foi ali que eu realmente comecei a confiar em mim mesmo, que eu falei, cara, eu consigo fazer isso. Eu cheguei em 11º e os meus 2 outros companheiros de equipe chegaram em 28º e 31º. Então, foi um ano bom para mim, né? É difícil falar bom em 11º, mas que foi um ano onde eu consegui fazer alguma coisa, mas que chegando no final do ano, lógico que era difícil ter o dinheiro de poder fazer essa categoria de novo ou até subir, e era inviável para nós, mesmo com os nossos patrocinadores. E esse talvez tenha sido o momento mais escuro da minha carreira, no final de 2022, início de 2023, que foi aí que eu tinha certeza que pronto, agora acabou. Então, mas eu tava em paz com isso, para falar a verdade, porque eu acho que eu tinha feito um trabalho decente, acho que tudo que estava ali na minha mão para eu poder fazer eu fiz. E eu passei o ano novo tendo certeza de que eu ia começar a trabalhar com alguma outra coisa, que minha carreira tinha acabado, e que, bom, é isso, eu fiz tudo que eu podia, infelizmente não foi para mim, então vou fazer alguma outra coisa. Que foi quando o Mamal me ligou e falou, cara, você quer fazer estoque? Eu falei, quero. Ele falou, existe um risco muito grande de não conseguir. Você topa? Eu falei, eu topo. Eu não tinha mais nada para fazer. E então a gente foi atrás dos patrocinadores. O Maurício, virou noite tentando achar patrocinador para que conseguisse me colocar no grid. E a gente estava quase chegando a uma conclusão de que não ia dar de novo. E a gente falou, cara, acho que vai ter dinheiro para você correr 3 etapas. Você topa? Topo. Então, foi indo assim, a gente falou, tá bom, então a gente vai anunciar isso em tal dia, que foi o dia do meu anúncio. O dia do meu anúncio, a gente ia anunciar que eu ia correr 4 etapas. Isso não sabe, mas vocês não anunciaram. Não. Era só 4. Então, cheguei lá, no dia do meu anúncio da Stock Car, na Full Time, cheguei lá, era 6 da manhã, e até então, a gente só havia fechado o Mobil e Ali.
que são os meus patrocinadores aí, que sempre tiveram parte da família, que sempre, né, eu fui sempre envolvido com o Mob ali indiretamente, né, querendo ou não, sempre estive ali perto do meu pai, e esses eram os patrocinadores que realmente compraram ali a ideia da corrida na O Stock Mobius Car. esteve com você lá fora também, né? Chegou a Ela tá esteve comigo no kart. no kart, A né? Ali esteve comigo lá fora. Ah, ali, tá perfeito. E daí eu cheguei lá às 6 da manhã e eu sempre falei pra minha mãe, né? Eu sempre brinquei com isso, eu não sei porquê, mas eu sempre falei, mãe, se algum dia eu conseguir ser piloto na minha vida, eu receber algum salário, 50% do meu primeiro salário vai ser em fine e 50% vai ser em roupa, não ligo. Sempre falei isso, sempre. E daí, e o Mamal sabia disso, porque, né, o Mamal, querendo ou não, faz parte da nossa família, e eu cheguei lá 6 da manhã, no primeiro dia do anúncio, para anunciar que eu ia correr 4 etapas, e tinha um adesivo da Fine no meu carro. E daí eu fui brincando com os caras Fini lá. é A a balinha, a base, né? é a base. Que eu Você é- amo também. Você é viciado. Viciado, A gente ficou muito viciado. feliz de saber que você tinha esse patrocínio. Viciado. E aí eu cheguei lá o primeiro dia e falei, cara, o que tá acontecendo, né? Os caras estão brincando. Então fui dar risada com os mecânicos, fui dar risada com o Maurício. E ele falou, cara, parabéns, você acabou de fechar o ano. Puta, que legal. Mas Então, vem cá, e isso ainda foi vai uma comer coincidência filho. ou foram atrás, porque sabiam Eles que você fecharam gostava? o contrato às 6 da manhã. Mas assim, o fato de ser Fini tinha alguma coisa a ver? Tipo, o Mal foi atrás por saber que você tinha essa afinidade com a marca ou não? Não, foi uma Não, coincidência. ele é amigo de um dos donos, e então a gente conseguiu isso. E ele ficou sabendo que eu iria correr. E o Mamal saiu, cara, falando, vai ter um anúncio que vai ser super grande. E que é uma oportunidade boa para as marcas, né? Podendo aparecer junto ali com o meu pai, que era o anúncio da estoque dele. Então, às 6 da manhã daquele dia, foi o dia que eu fechei a temporada inteira. E ganhou Cara. uma caixa de Fini pra Não. comer o ano inteiro. E é um patrocínio que faz todo sentido pra marca, né? Você vê o Dudu, um cara jovem, Claro. né? Que tem tudo a ver com a identidade da marca. Gosta, né? Consumidor Gosta, assíduo. exato. Faz Muito sentido legal. Então, e é por isso que eu digo, eu acho que tudo acontece por uma razão. E, cara, eu fui muito abençoado. O Maurício é uma pessoa que entrou na minha vida pra... Ele é uma estrela pra mim. Eu acho que se não fosse por ele, pelo meu pai, os Olha dias... o tamanho do sorriso do Olha lá. do velho Os ali. dias que eles viraram aí para que isso pudesse acontecer. A Luarte, Fini e T-Service que entraram no dia do meu anúncio. Então, até quando eu cheguei, você pode ver que meu macacão não tem patrocínio nenhum. Tem um monte de parte branca, porque a gente realmente não iria conseguir correr. Né? O meu ombro branco, a minha barriga ali embaixo do Ali Energy branco. E foi na hora, cara, que a gente fez tudo isso. Então foi muito em cima, foi um frio na barriga enorme, mas foi aí que o Maurício falou, cara, parabéns, você tem o seu ano inteiro comprado. Poxa, Então que legal, foi, cara, esse foi o melhor momento da minha vida. Eu vou chamar a atenção para mais uma coincidência. Você ia correr só 4 etapas, né, a princípio. Quando que saiu a sua primeira vitória na Stock Car? Na minha quarta Na etapa. quarta etapa, em Cascavel. E eu lembro que uma etapa antes, na terceira, o que aconteceu com o seu carro? O meu acelerador ficou travado. Você teve um acidente e tal, ficou fora. Tanto que a gente colocou o Dudu Baita acidente. É. Na transmissão, né? na transmissão. E aí, entrevistando o Dudu, ele mandou super bem na transmissão. Eu falei, nossa, olha, se um dia você não quiser correr mais, tem lugar aqui com a gente. E ele falou assim, ele tava muito chateado. Ele falou assim, eu tô me sentindo inútil. Eu falei, não, cara, peraí, né? Isso acontece. E aí, na etapa seguinte, o cara conseguiu a primeira vitória dele na Stock Car. Logo na primeira temporada, não chegou nem na metade. Pô, tanta gente que tá lá um tempão, né? E não sai. Esse foi muito Então especial. foi sensacional. Isso que eu ia perguntar, Dudu. A sua adaptação do Fórmula pro turismo foi muito rápido. A gente vê o seu irmão tocando pra caramba também na Porsche Cup, nessa transição. Gianluca Petekoff, outro cara novo que tá andando. O que vocês têm? Tipo, é o HD fresco, molecada, tipo, consegue pegar mais rápido a mão do turismo? É a prática no simulador? Tipo, é o que E a aí Letícia falou. eu vou fazer um complemento antes do Dudu responder, tá? Você perguntou pra ele, mas eu vou dar minha opinião. Eu acho que os anos de Europa prepararam você para chegar num nível que é muito difícil entrar na Stock Car. Você tá lá vendo? Gente, é uma das É categorias muito mais competitivas do difícil mundo. entrar na Stock Car andando entre os 10, conseguindo uma vitória, virando o mesmo tempo do teu pai. Eu acompanhei todos os treinos ali e tal, e eu via, o Dudu tá virando no mesmo décimo. E parecia parzinho, vocês largavam ali, tipo, quarto e quinto, terceiro e quarto, estavam sempre muito junto. Então, eu acho que realmente os anos de Europa, os anos
de tudo isso que você contou, a casca que você criou, As dificuldades, né, te gente? trouxeram essa bagagem para sentar num carro difícil, numa categoria difícil, Eu né? concordo. Eu acho que esses anos me fizeram amadurecer muito, muito. Eu tive um pulo de um ano para o outro ali de amadurecimento muito grande. Então, eu concordo que isso me ajudou muito. E outra coisa que me ajudou muito foi o simulador, com certeza. Você sabe, eu sou um amante de simulador. E o que a gente faz entre os nossos amigos é, cara, vamos fazer uma corrida de Ferrari, agora vamos fazer uma corrida de Fórmula 3, agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho que te ajuda a desenvolver esse senso de adaptação. Então, para te falar bem a verdade, quando eu sentei no Stock Car pela primeira vez, não foi um baita pulo para mim, porque eu já estava acostumado com o simulador. Então, eu sinto que parte da minha adaptação com a guiada do Stock Car tem muito a ver com o simulador. É lógico que tem algumas coisas que não tinha como fazer no simulador, que eu nunca tive que fazer, que é pit stop. Então, pit stop eu preciso frear com o pé direito, eu freio com o pé esquerdo. Então, economia de gasolina, preciso falar no rádio toda a volta. Então, tem estratégia, push, são coisas que eu nunca havia experienciado. Então, é lógico que a minha melhora durante o ano foi muito relacionada a isso, mais do que a própria tocada, porque a própria tocada em si, ela veio natural para mim. Ela foi um negócio em que eu consegui me adaptar. Lógico que eu tenho o meu pai do meu lado, eu consigo, né, tentar fazer as coisas parecidas com a dele, mesmo que hoje um dia a gente tenha uma conclusão que a minha tocada é um pouco diferente que a dele. Então a Em gente... que sentido você define essa diferença? O meu pai, ele é um cara onde nas curvas, ele é um cara que freia muito dentro, muito tarde na curva e gosta de ter uma mínima um pouco mais baixa. Então ele consegue fazer um V maior na curva, freia muito dentro, passa um pouco da curva, para mesmo e sai muito forte. Eu sou um cara que freia um pouco antes e carrega um pouco mais de velocidade, que é uma coisa que a gente tinha que fazer no Fórmula. É engraçado que o Jean tem um pouco isso igual a mim. Então, né, ele também correu de freca, ele foi campeão da freca. E então é muito legal ver a diferença ali dentro da equipe, como a gente tem muitos bons pilotos que guiam diferente, que funciona e não funciona. Então, tem curva que funciona, tem curva que não funciona, e depende muito da tocada, e é muito bom porque a gente vai se complementando ali dentro, né? A gente analisa a telemetria um do outro e vai aprendendo. Eu tive a maior sorte do mundo de poder estar do lado desses pilotos, né? O meu pai como atual campeão, o Tony como campeão da Indy 500, o Matias como, para mim, um dos melhores pilotos que eu já vi andar. O line-up da Full-Time é muito E forte, tanto né? quanto o Jean, que é um piloto que eu admiro muito também. Eu acho que ele é um dos pilotos mais fortes que tem. A gente cresceu junto no E junto com no você, kart. a dupla mais bonita da Stock Car, né, Letícia? A mulherada fica doida lá. Gente, As pois meninas vão é. lá. Ó, vou quebrar A gente um pouco quer ele agora, audiência. tá vendo? Ele tá falando todo serião. A gente quer Eu audiência, a sei. gente coloca Coloca os nossos meninos lá, rostos, os né? rostinhos. Cara, Agora mas volta a falar sério, vai. eu acho muito... Ficou vermelhinho, ficou vermelhinho. Eu acho muito louco ele falar que essa adaptação foi fácil, porque a gente não está falando de um carro que mudou só a tração. Não, a gente está falando Mudou tudo, de né? fórmula para turismo, né? Então, realmente, nós ficamos muito impressionados. Não, Ô, eu Dudu. também fiquei impressionado, porque a primeira vez que eu cheguei, todo mundo fala que o carro de Stock Car é muito difícil de guiar. E realmente é muito difícil de guiar. Mas por algum motivo eu consegui me adaptar bem. Lógico que o carro da Full Time sempre me deu essa mão, sempre foi um carro bom de guiar. A primeira vez que eu andei também já era um carro super bom em 2021, quando eu andei em Cascavel. O melhor carro que eu andei foi com certeza quando a gente correu de dupla, eu e meu pai, né? Eu digo o melhor carro que eu andei de 2021 para 2022. Esse carro era super bom de guiar. E daí, quando eu sentei em 2023, era super parecido com aquele carro. Então, aliás, era o carro, porque, né, o chassi que eu andei foi o chassi que meu pai foi campeão. Então, foi um carro que eu tenho muito prazer guiando, mesmo ele sendo muito mais lento nas curvas, tendo que fazer uma mínima velocidade muito mais baixa um Fórmula, do que né? um Fórmula. Com certeza. É um carro que, assim, eu me divirto muito guiando, eu tenho muito prazer em andar. E a corrida, você falou, tem que falar no rádio, economizar combustível e tal. Ela é mentalmente mais exigente do que o Fórmula era pau o tempo inteiro, né? Senta, não tem economia de combustível, nada e vamos pra cima. Sim. A Stock é uma corrida de muito mais estratégia, até porque tem a segunda corrida, grande divertido. Você termina, dá a cabeça tá cansada. Então, é muito diferente, porque no Fórmula a gente fala quali lap toda a volta, né? Então, são as voltas de classificação, acelerando tudo que o carro pode ali, toda a volta. E o Fórmula ele é um carro muito difícil fisicamente de guiar, né? Então, o volante é muito pesado, a força G é muito grande, então é muito difícil fisicamente. E mentalmente, na verdade, você está meio desligado. Você está ali no automático, dando tudo que você tem e é isso.
E o Stock Car é completamente diferente, porque o Stock Car é muito fácil fisicamente. Então, né, o volante é muito leve, Com o pedal é exceção muito... do calor, Então, isso que eu ia com falar. exceção do calor. O seu pai, por exemplo, ele tá treinando na sauna e tal. Ele Sim, falou que você não gosta muito de eu- treinar, não. Não, eu também faço bastante sauna, porque, né, o carro ele é muito fácil fisicamente de andar, mas a nossa primeira etapa, que foi em Goiânia, eu achei que eu ia desmaiar Começou no bem. carro. Gente. Eu achei que eu ia desmaiar no carro, mas assim, é diferente esse cansaço. É, lógico que o cansaço mental ele é muito maior, eu nunca havia experienciado isso, porque você precisa pensar muito para frente, você precisa pensar muito mais do que guiar. Você precisa pensar na sua estratégia, no seu push. Cara, o push pode fazer a maior diferença do mundo. Então, você conseguir entender isso, acho que me levou aí umas 2 etapas inteiras aí o fim de semana, para eu realmente começar a entender o que eu estava fazendo com os pushes, com as estratégias. Meu pai, lógico, me ajudou muito, a gente assistiu muito on-board, falando, ó, esse dia eu fiz isso por causa disso, esse dia eu fiz isso por causa disso. Porque não adianta ele me mostrar, falar, para quando isso ou para quando aquilo. Eu preciso entender, não adianta eu decorar. Eu preciso realmente entender para eu tirar minhas próprias conclusões, né? Então, acho que hoje ainda falta bastante, mas comparado à primeira etapa, eu já evolui muito. Ele gosta de uma estratégia de parar mais pra frente, né? Ele nunca é um dos primeiros a parar, ele sempre segura pro final. Ele gosta. Agora, outra, ó, foto da primeira vitória, 4ª etapa. Esse foi o teu momento de maior glória no automobilismo hoje? Com certeza, com certeza. Eu acho que, né, sendo dito toda essa dificuldade que eu passei, não só no final do ano passado, mas durante esses 2 anos de Europa, parece que eu sinto como se essa vitória ela é carregada desses 2 anos ainda, que, né, eu olhando para trás são 2 anos muito difíceis, então conseguir reverter ela numa vitória nesse ano, especialmente porque, né, na etapa anterior eu acabei batendo, então deu PT no carro. E Aquele chassi foi pro saco. Então, aquele chassi, ele deu PT, ele amassou a frente dos tubos, então ele foi refeito. Então, foi serrado a frente, foi remontado e hoje é o chassi do meu pai. Entendi. Então, eu troquei, eu fui para um chassi um pouco mais antigo, que foi o chassi que eu ganhei, mas acho que mais especial do que qualquer coisa foi juntando tudo isso, foi eu estar no hospital uma semana antes da corrida. Então, Pela cirurgia que você fez, né? Foi pedra no rim? Foi pedra no rim. Eu tive a retirada de 4 pedras no rim, então eu fiquei internado durante uma semana e, na verdade, foi muito difícil porque é muito dolorido. Então, dói muito, muito, eu sentia muita dor o dia inteiro. Então, eu ficava sob efeito de droga o dia inteiro no hospital. E seu pai estava voltando de uma viagem, meu pai tá voltando. Meu pai voltou de viagem, foi do aeroporto direto pra lá e minha mãe também. E foi pra gravação depois. Depois foi pra gravar acelerado. E se tem uma coisa que eu odeio é sentir que eu tô atrapalhando alguém. E com certeza eu tava atrapalhando eles, porque, coitado, eles dois dormiam comigo ali o dia inteiro, tinham que me carregar de um lado pro outro. Eu tava basicamente vegetando lá. E daí, faltando 3 dias pra gente ter que ir pra corrida, o médico falou, você tá liberado. Dessa corrida? Exato. E eu, cara, tava completamente debilitado. Eu tava uns 8 quilos abaixo do que eu geralmente pesava. 8 quilos? E então, assim, completamente fora. Eu lembro de eu andar no carro e eu senti dor, eu senti esquisito, sabe? Não tava... Você teve que operar, né? Eu tive que operar. E daí, eu lembro de chegar em Cascavel super feliz, mas assim, com expectativa nenhuma. A minha qualidade ali, mental, física, era negativa. Eu não conseguia ficar de pé. Então, eu lembro que, cara, saía do carro, tomava 15 remédios pra dentro e ia fazer as coisas que eu precisava fazer. E a classificação foi muito ruim. O nosso carro, esse fim de semana, era um carro onde até a classificação foi um carro muito ruim que a gente tinha. Tanto que eu classifiquei em 19º e meu pai em 18º. Acho que eu tomei menos de 1/10 dele, então foi uma volta onde eu tava feliz. E eu fui dormir super triste, que eu falei, cara, não é possível que eu passei tudo isso esses últimos tempos e eu vou fazer mais uma corrida que vai... E aí o automobilismo surpreende. Que vai desaparecer. E daí, quando a gente menos esperava, tá aí essa foto. Foi uma surpresa. Foram as 2 vezes que eu vi o Rubinho mais emocionado e eu participei e estava ao vivo com ele. Falei, não, você é a primeira a pegar aqui. Foi mesmo. A primeira vez foi quando o Fefo
venceu de Fórmula 4 em Interlagos. Mas eu tava lá. Meu Deus do céu. Que o Felps ainda manda um setor roxo na última volta, porque ele não sabia Ele que não é. sabia, cara. Eu tava lá na grade junto com o Rubinho, eu fui com ele até o carro para receber o Fefo, que aí vocês todos se abraçaram. E também, nessa corrida aí, eu tava entrevistando o Rubinho sobre a confusão toda que teve, que ele, inclusive, abandonou a corrida, né? E tava assistindo Sim. ali do pit wall. Ele tava me dando a entrevista, de repente ele olhou, não, peraí, e viu que o Dudu tava liderando. A gente parou, ficou todo mundo ali, eu também parei de transmitir. Falei, não, agora eu vou assistir. E foi muito inesperado. O Rubinho tava pé da vida, né? Falando sobre o incidente ali, de repente O trocou que a chave. aconteceu com ele nessa corrida? Eu nem lembro. Ele bateu? Deu um safety car, nós éramos 13º e 14º, e daí deu um safety car e tinha uma disputa atrás dele. E eles vieram disputando e bateram no meu pai. Ah, Daí tá. o para-choque entrou no pneu e o Sobrou pneu pra veio ele. a Tiveram alguns furar. abandonos, ele foi um Exato. deles. E você vê, pelo menos ele conseguiu transformar uma coisa negativa, né, um abandono, mas assistiu de camarote. Então, mas sabe que foi muito A esquisito, vitória. porque eu cruzei a linha de chegada, tem aquele vídeo que é super legal, né, que é meu onboard do meu rádio, que as pessoas acham que é meu pai falando, mas não é, o Mal Mal. Vamos lá. Vamos, porra, moleque! Acredita na gente, porra! Acredita que eu acredito em você, porra! Obrigado, pai! Obrigado, pai! Obrigado, Fefo! Obrigado, time! Vamos! Caralho! E daí eu cheguei, tava super feliz, super emocionado com tudo que tinha acontecido. E a hora que eu paro o meu carro, assim, ali na plaquinha ali do pódio, o meu pai pula no meu capô, ele cai de peito no meu capô. E aí eu de dentro do carro vi ele e falei, mas cara, peraí, deixa eu pensar um segundo aqui. Eu ganhei a corrida, certo? Então quem cruzou a linha em primeiro fui eu. Como é que esse cara tá sem capacete já aqui? Então, eu não sabia que ele tinha verdade. quebrado. Então Caiu de... foi um momento super especial, porque daí Eu tô depois dando que eu risada vi... que eu tô vendo a cena. Exato, eu achei engraçado também. E daí eu lembro que tinha um monte de gente na minha porta gritando e tal, e eu tava passando muito mal, que, cara, eu não me aguentava, eu tava mal, Você mal, ainda... Ah, tá, por causa do... mal, muito toda mal. semana de saúde. E daí eu lembro que meu pai deu um peixinho pra dentro do meu carro e ele caiu de peito de novo em mim, assim, cara, e eu não me aguentava, velho. Eu lembro que eu só gritava, chorava, sei lá o que eu fazia. E daí eu falei, não, cara, mas eu preciso ter força pra subir no carro. Não é possível que eu vou ganhar minha primeira corrida e Eu não não vou vou subir ter no essa teto, foto. cara. Você tá brincando? E eu lembro que eu fiz tanto esforço, tipo, interno, que durante a próxima semana, eu passei a semana inteira fazendo terapia porque eu tava inteiro travado. Eu tipo, me machuquei porque eu acho que eu não tinha físico suficiente pra fazer aquela corrida. Sabe, pra subir no pódio, comemorar. Eu lembro que eu voltei pro motorhome depois da vitória e dormido Imagina. assim mesmo. E, cara, foi muito especial, muito. Então a vitória não foi física, foi totalmente na cabeça. Foi sim. Dudu, você na Stock Car, quando você chegou lá, e eu lembro que você, acho que foi um post, alguma entrevista, você contou que nunca perdeu um treino, nem ao vivo, e quando você não estava lá, você estava no live time, sempre acompanhando. Ou seja, Stock Car era a tua casa, você conhecia a força daqueles pilotos, todos conhecem, né? Tantos estão lá há tantos anos, é um dos grids mais fortes do mundo. Quando você chegou lá para correr, você falou, bom, beleza, tô aqui com essa turma e tal. Primeira corrida, que foi em 2021, se eu não me engano ainda, né? Qual foi a tua impressão da competitividade dentro da pista, que é muito diferente do Fórmula? O Fórmula encosta muito menos, né? Tem o open wheel ali, o carro de Fórmula que se chama, se fizer o que faz na Stock, sai todo mundo voando. Te surpreendeu? Você já esperava que fosse pegado desse jeito? Você teve que mudar o chip e falar assim, opa, aqui fora é todo mundo amigo, bate nas costas, mas aqui dentro eu vou ter que dar umas portadas. Como é que foi isso na tua cabeça? Então, eu lembro quando o Maurício ligou pra mim, eu tava nos Estados Unidos de férias da minha temporada, e ele falou, cara, o Matias não vai poder vir pra etapa, e então faz todo sentido. Você é piloto Toyota, eles querem um piloto jovem que corra no carro, então vai ser você. Você quer? Eu falei, não quero. Desliguei o celular, falei, não quero. Acabou. Eu já vinha de uma época muito ruim, e eu não tinha essa gordura suficiente pra falar, cara, eu posso ter outro fim de semana ruim. Eu não podia ter outro fim de semana ruim. E daí, na verdade, a gente sentou com meu pai, com meu irmão, eu lembro que a gente foi almoçar, porque eu falei, cara, vamos almoçar que eu quero opinião, deixa eu pensar direito mesmo. Porque pra mim, como um moleque de 19 anos passando por um momento difícil, não era uma escolha fácil pra mim. Porque o pessoal ia cair em cima de mim se eu tivesse um fim de semana ruim. E outra, pra eu ter um fim de semana ruim,
Tinha de tudo para eu ter um fim de semana ruim. Não conhecia nada do que estava acontecendo. Então, liguei para a Mal de novo. Falei, Mal, tem essa oportunidade ainda? Tem. Então vamos. E daí, eu lembro que eu cheguei lá. Lógico, eu estava muito, muito intimidado, né? São pilotos muito bons que eu sempre acompanhei. Então, cheguei lá a primeira vez... Cara, um pouco, não de medo, mas eu me sentia dentro de um jogo mesmo, sabe? Como se eu estivesse jogando com esses caras. Eu lembro, você tá no treino, você tá com o Daniel Serra, com o Thiago Camilo. Lógico que a gente assiste ele na TV, mas você batalhar com ele é diferente, Claro. cara. Não é fácil assim, sabe? Então, eu lembro que foi esquisito, muito esquisito. Eu me sentia num jogo mesmo. E eu sou muito fã do meu pai, então eu sempre acompanhei, sempre queria saber como é que tava indo. Então, era um negócio que me atrapalhou muito. Porque acabou minha classificação, falei, como é que a gente tá? E como é que tá meu pai? Eu também tava pensando nessas coisas, sabe? Então, é complicado. E eu tá no mesmo mundo que meu pai, não queria atrapalhar de jeito nenhum, porque quem não fazia parte do campeonato. Mas eu queria fazer o melhor trabalho possível. E na classificação eu tava muito feliz com o meu trabalho. Eu lembro que eu tomei 3 décimos exatos dele. Eu tive 2 dias de andar no Stock Car, tomei 3 décimos. Então, foi super bom. Eu lembro que ele classificou em 9º e eu 21º. E, lógico, 21º. Cascavel, né? essa, Cascavel. Né? A gente volta a dizer, né? Nossa, um resultado ruim, 21º. Mais 3 décimos. Mas tomar 3 décimos do carro que até então era a referência da full time, cara, 3 décimos, eu tô feliz. Tá, fui jantar feliz, dormi feliz, enfim. Então, eu lembro que depois eu tive essa oportunidade de novo em Curitiba, que eu cheguei em 7º. Então, eu tava super feliz, eu acho que... Né, eu me dei muito bem com a equipe, lógico que eu tinha uma vantagem porque eu já conhecia os mecânicos há muito tempo, os engenheiros, já conhecia todo mundo, e isso ajuda muito, né, porque é um trabalho em equipe, o resultado, né, essa vitória é quase mais da equipe do que minha. Os caras tiveram que reconstruir o meu carro para correr essa corrida, então eu só fui o cara sortudo que senta a bunda lá no carro e acelera. Então é muito trabalho em equipe, mas é isso, com o tempo eu fui me acostumando. Eu acho que até esse ano, no início, me sentia num jogo ainda de falar, cara, olha esses bichos que eu tô correndo contra. Esse bate-porta, eu acho que eu vim bem preparado já. Não foi um negócio que me surpreendeu. Eu acho que eu sempre bati porta bem. Acho que sempre foi um ponto bom meu. Mas esse realmente, de eu estar no fim de semana junto com meu pai. A primeira corrida eu larguei logo junto com meu pai. Então, esse negócio foi muito difícil no começo. Esse acho que foi a maior dificuldade. A tua opinião como um piloto novo na Stock? A gente vê a Stock fazer corridas fantásticas, maravilhosas, e vê, às vezes, corridas que são um absoluto caos, né? Tipo, teve uma corrida 2... Corrida maluca. Nossa, corrida 2 no Velocitar que o meio grid não terminou, Eu tava né? assistindo essa também. Né? Essa, você não tava nessa? Não, me tiraram na primeira. Na primeira? É verdade, sem querer, acho que foi o Átila que quebrou ali, passou e te tirou, você não viu, né? Então a segunda foi um caos essa no Velocitar. Qual que é a tua opinião sobre isso? Você acha que dá para mudar alguma coisa, se não na mentalidade dos pilotos, no formato da corrida, nas regras? Como é que você vê isso com a tua bagagem de fora? Eu sei que é um tema polêmico para falar. Bem polêmico. Porque envolve tudo. Envolve a organização, envolve o formato das corridas, envolve todo mundo vê. Eu, particularmente, sou muito fã do formato de 2 corridas. Acabou uma, começa a outra e tal. Mas, às vezes, fica até meio feio, É que né? a 2 vira muita loucura, show de horror, né? Muita loucura. Não, A e galera já não outra? tem mais nada a perder, não tem... Dizem, inclusive, né, a gente está preparando uma pauta sobre isso, né? Rubinho, atual campeão, o Gabriel Casagrande, que é o campeão de 2021, dizem que o Casagrande é o rei da corrida 1 e o Rubinho, a estratégia dele é a corrida 2. Confere? É só ver as estatísticas, É. né? Bom, essa pergunta ela é polêmica, ela é difícil de responder, porque, como você falou, envolve muita coisa. Eu, honestamente, sou um fã também do formato de 2 corridas, gosto de 2 corridas. Mudaria algumas coisas, se possível, mudaria algumas coisas na regra. Mas, cara, eu, honestamente, isso não faz parte do meu papel, porque o meu papel é sentar, acelerar, ter a melhor performance possível. E outra, eu sou só um iniciante na categoria, tem muito cara que tem muita experiência lá, tem mais experiência na Stock Car do que eu tenho de vida. Então, esse não é o meu papel. Eu acho que eu deixo mais na mão deles, eu só cumpro as regras, tento fazer o meu melhor ali para estar dentro das regras. Então, eu acho que, sim, existem muitos espaços para que tenham muitas melhorias. Eu gosto muito das 2 corridas, mas eu acho que poderia ser algo um pouco mais bem feito. Eu não gosto
Uma das coisas que eu não gosto é o pódio da corrida 1 ser junto com o da corrida 2. Sim. Porque, na minha opinião, tira muito o valor da vitória da corrida 1. primeira corrida, que é a mais importante. O Serra, em Cascavel próprio, ele ganhou a primeira corrida. Na segunda corrida ele foi tirado da prova. Eu estava muito mais feliz que ele no pódio. Porque ele tinha acabado de ser tirado da prova, o campeonato dele estava em crise. Só que o cara ganhou a primeira prova. Ganhar a primeira prova, convenhamos aqui, que é mais difícil. Claro. É uma prova onde é performance. É literalmente performance. É como se fosse classificação, a primeira corrida. Então, a segunda prova é aquela que tem mais bate-porta, estratégia. Né? Eu acho que a gente ganhou muito nessa de agressividade. A minha primeira volta, acho que eu passei 4 carros. Então, nessa de agressividade, estratégia, enfim. E eu tive o mesmo peso no pódio do que o Daniel Serra. E, honestamente, eu acho isso injusto. Então, essa é uma das coisas que eu acho que eu mudaria. A Stock Car é uma categoria onde existe muita agressividade. E, na minha opinião, não são dados os pênaltis que deveriam ser. Algumas vezes. Com certeza não são. E alguns outros são também... Excessivamente. Então, eu acho que essa é a minha resposta. Nossa, saiu bem. Eu também acho, olha. Depois eu vou pegar os conselhos contigo. Essa é a minha resposta final. Obrigado. Mas você vê que é a maior categoria do automobilismo sul-americano, né? E é uma categoria que vem evoluindo muito nos últimos anos, né? Eu estou indo para o meu 4º ano e eu já vejo muitas mudanças. Aí você viu que ele chamou a atenção para um fator que acontece fora das pistas, né? Que é a questão do pódio. Então, é um formato orgânico, que ele está em movimento e eu vejo que no sentido de evolução. Né? Então, acho que eu tenho uma sugestão. Tem coisas boas por aí. Deixa sua sugestão. Corrida 1 bonitinho. Eu sei que tem a transmissão, né? Aquele break da corrida 2, para, grid, cai a audiência, é ruim. Então, corrida 1 parou, todo mundo para. As equipes vão lá, pneu 0 para todo mundo, inverte o grid, pneu 0, abastece, começa a corrida 2, bonitinho, montado o grid. Aí, o que você faz nesse meio termo? Kart indoor com todos os pilotos para eles relaxarem. Isso, perfeito. Entendeu? Aliás, porque se um cara me bateu na curva 1, eu vou querer pegar ele em T também no kart indoor, vai ser sensacional. O Giafone, ele leva os kartzinhos da granja para lá. Acabou a corrida 1, enquanto os carros são preparados, todo mundo kart indoor ali no Velocitar, faz o circuito de cone, todo mundo já desconta o que aconteceu na corrida 1 e vai zerado pra corrida. E leva ambulância pra lá também, né? Entendi. A transmissão não vai ficar muito animada? Eu acho que vai ficar sensacional. Não, assim, ó, honestamente... A audiência do final de semana vai ser nessa corrida. Vamos levar o Gerson, gente, pra tomar essas decisões aí. Bandeirar. Honestamente, eu falei aqui algumas coisas que eu acho que deveriam melhorar, mas eu acho que a Stock Car, pra mim, é um privilégio poder estar nela. Eu gosto muito de estar nela. Eu acho que tem muitas outras variáveis que são muito bem feitas na Stock Car, que não é à toa que a categoria funciona super bem, né, que gira, né, esse mundo financeiro lá dentro também. A gente depende muito da transmissão, porque é lá que a gente consegue mostrar, né, o nosso carro, o nosso patrocinador, quem que são nossos apoiadores. Então, acho que isso é muito especial, mas lógico que, como todas as coisas, nada é perfeito, né? Então a gente consegue evoluir, mas como eu disse, eu sou um grande fã da categoria, sempre fui, e agora eu tenho o privilégio de correr nela. Então acho que são duas coisas diferentes. Eu não quero que as pessoas me entendam mal, que eu estou criticando, eu estou só tentando fazer críticas construtivas. Não, lógico, todo mundo tá lá, tem a observação e tem a visão, e eu tenho uma visão de quem assiste, de quem tá vendo ali no final de semana, e de quem é fã do automobilismo. Ver os caras de altíssimo nível como vocês são e as equipes, os carros naquela bateção, às vezes, é uma judiação para quem ama automobilismo. Né? O pior para quem assiste, eu acho que é também safety car, né? Pô, você pega a segunda corrida, tem meia hora e tem um acidente atrás do outro, você tem 5 minutos de corrida e 25 de safety car. Não, e acredite, para nós, o safety car é a pior hora que tem, porque, primeiro, se você tem uma estratégia que você correu a corrida 1 para fazer a estratégia da corrida 2, quando tem safety car, isso já diminui. Você não tem mais aquela vantagem que você deveria ter. Segundo, quando você não está concentrado ali, o que você passa de calor no safety car é uma brincadeira, cara. É muito, muito quente durante o safety car. Então, enquanto a gente está correndo, eu estou focado, pelo menos, nas minhas coisas. Então, safety car e bandeira quadriculada são os momentos que a gente mais passa calor. Olha, se eu passo mal na transmissão em Goiânia, Velopark, você estava no Velopark, gente... Foi pior que Goiânia. Aconteceu alguma coisa ali que a sensação foi pior. Eu imagino eles dentro do carro, não sei como. Foi complicado. A hora tem que botar aquele ventilador de caminhoneiro. Vocês andam com ar-condicionado? Teu pai anda com ar-condicionado? Andamos. Então, na verdade, não é obrigatório, mas tem alguns pilotos que tem, ainda mais por conta do peso. É muito pesado esse sistema, mas nós dois temos. Eu, na primeira etapa de Goiânia, não tinha.
Eita. Mas explica como é que é. Não é o ar-condicionado que a gente tem no carro que gela a cabine claro que inteira. não. Ele, Então- ele vai no capacete? Ele é basicamente uma caixinha que fica do nosso lado direito e ele pega ar de fora, faz alguma coisa lá que eu não sei o que ele faz e aí ele gruda na nossa cabeça, então sai um arzinho. Mas, honestamente, depois de uns 10 minutos, ele já não faz muita diferença porque é um ar muito abafado, né? Então a maquininha também começa a ficar quente. Então é algo que ajuda, Me ajuda muito nos treinos, na classificação, me ajuda muito, porque são períodos curtos onde eu consigo dar uma resfriada na minha cabeça. E isso ajuda com certeza. Mas mesmo assim, cara, é muito, muito quente. Você sabe, a GoPro, ela desliga a uma certa temperatura. Sim. Se eu não me engano, acho que é 55, 60 graus, sei lá. No Velopark, ela desligou na volta de apresentação. Gente, Tipo, eu não tenho onboard da minha corrida, eu não tenho. eu E- levei um... E assim, os pilotos, eu quebrei nessa prova. Então eu não completei, graças ao bom Deus, né? E. Não, tô brincando. Você já foi direto Mas- à piscininha do motorhome? Não, ali? nada, eu tinha que acompanhar meu pai, cara, porque ele tava no pódio. E daí eu vi, não vou falar nomes, mas eu vi piloto vomitando, vi piloto desmaiado. Nossa, desmaiado. Eu vi 3 pilotos desmaiados. Porque eu tava indo pro pódio e vi 3 caras mortos assim na. Não, mas não desmaiado, Pa- mas, tipo, refestelado. Não. largado. Eu Cara, vi vocês não têm 3. noção. Passou Eu mal. vi 3 desmaiados. Nossa Mesmo, que Senhora. caiu. Eu vi um caindo. Eu vi um vomitando. Foi um negócio tenso. Aí eu fui lá pro pódio, escuta essa. Não pode falar os nomes, porque não fala mal da preparação física deles. Não, só Isso é aí porque realmente é foi uma coisa muito fora da surreal, curva é. essa etapa. Bom, e aí eu levei uma água pro meu pai. A hora que ele parou, ele tirou o capacete e joguei água na cara dele, assim. E ele, nossa, obrigado, tal. E eu lembro que ele precisou de um tempo, todo mundo precisou de um tempo. E aí quando você vai pro pódio, tem umas cadeirinhas com água ali que você fica. E daí eu lembro que o Casagrande falou, o Casagrande foi brincar e ele falou, cara, se eu tô cansado, imagina o veinho. Cara, meu pai tava morto também, todo mundo morto. Eu lembro que ele pegou e fez 10 flexões. O cara começou a fazer flexão ali. É pouco competitivo. Eu falei, meu Deus, vai ter outro AVC. Eu tava pronto já pra pegar ele, mas eu lembro que foi muito complicado. O pódio até deu uma atrasadinha, porque os pilotos estavam passando mal, cara, ali no pódio. Então, Agora, falando do carro da temperatura, o carro novo da Stock Car, eles estão prevendo melhorar isso, né? Imagina, você chegou a ter algum acesso à engenharia do carro novo? Você viu quando foi lançado? O que você está esperando Então, a desse gente carro? teve, em um dos briefings do Velocitar, a gente teve a apresentação do carro, que foi super legal, né? Que teve lá, basicamente foi tipo um museu lá. Fizeram um museu, desmembraram o carro, expondo, né, as partes diferentes, o novo chassi, Foi no Velocitar, não Foi no Velocitar. a parte tecnológica. Então, e parece, cara, super, super legal, super evoluído o carro. O volante, que é um negócio que é muito importante, eu achei sensacional, muito tecnológico, parece ter uma pegada muito, muito boa. Mas, cara, a gente não tem acesso ainda e não tem como saber. O motor vai ser menor, né? Vai ser um motor... Correto. É 2.0 turbo É ou 2.1? 2.1, é alguma coisa assim, 2.1 é. turbo. Correto. Ou seja, contra um V8 vai gerar menos calor, então acho que isso aí vai... Mas a gente vai não precisa melhorar de bastante menos a sua calor, vida. a gente precisa de muito menos calor. Não, olha, mas voltando rapidinho nessa etapa do do Velopark, eu estava realmente impressionada, gente. A etapa mais quente geralmente é Goiânia, de passar mal mesmo. E no Velopark, a gente estava vindo de Goiânia, no Velopark eu falei, gente, não é possível, tá muito pior. E aí eu estava tão impressionado, eu estava tanto com isso na cabeça, que eu perguntava toda hora para os pilotos sobre o calor. Que eu perguntei para o Casagrande, falei, você esperava esse calor? Ele, eu esperava, porque eu vi a previsão do tempo. Me deu um fora, assim, no ar. Eu levei altos foras nesse fim de semana por causa da temperatura. Mas não estava diferente, Dudu? Tava muito quente. Assim, é que agora eu fui pro Bahrein. Os números não mentem sim, porque mentiram. Tava, Verdade. não É que agora eu fui pro Bahrein. Não, então aí eu isso passei aí algo realmente. parecido. Mas tava muito quente. Nós da Full Time, isso é por brincadeira, tá? Isso não é por performance. Nós temos um termômetro do lado do carro. Do lado da nossa porta direita, se você até acho que você já viu, porque você já Bom pediu pra saber. filmar uma vez. Aham. Do lado da nossa porta direita, dentro da porta, se você for ver, tem um termômetrozinho quadradinho que ele mostra a temperatura do carro. E isso é por brincadeira, porque pra gente zoar um com o outro, falar, meu, tá mais quente e tal. E eu lembro que no Velopark, né, a gente para o carro no grid, tem o hino, tira o capacete e tal, com as portas abertas, ventilação e tal. Quando eu fui entrar no meu carro, tava 49 graus. Nossa Senhora.
Isso pra começar. Na volta de apresentação. Cara, né, no livro. não, É isso tipo, sabe quando você 49 deixa o graus. carro parado no shopping ali? Exatamente. o dia Encosta inteiro no volante. Você abre a porta e fala assim, Jesus, eu não tenho como pegar nesse volante e entrar. Os caras têm que entrar, botar o capacete É e correr. igualzinho, juro, é igualzinho. Eu faço sauna, eu nunca havia feito sauna antes desse ano de estocar. Então eu comecei a fazer bastante sauna e eu sinto a mesma dificuldade de respirar na sauna, a mesma que eu sinto dentro do carro de estocar. Então fica tranquilo, o carro novo vai ter Bluetooth, vai ter central multimídia, vai ter até o Waze, se perder... Tem Vai ter algum- massagem no banco. Tem algum cronograma já de quando vocês vão testar esse carro pela primeira vez? Já falaram alguma coisa do tipo? Então, eu não tenho certeza. Falaram que os pilotos que forem correr o ano que vem, em 2024, já vão ter acesso, aparentemente, ao carro. Vão ter testes privados aí, mas eu não tô sabendo de nada ainda. Ô Dudu, e das pistas brasileiras? Você não conhecia, né? Você não conhecia Cascavel, você não conhecia Nenhuma, Tarumã, nenhuma. Nenhuma. Fora Interlagos, que você já tinha... Interlagos eu tinha feito um teste de F3. Aquela vez que a gente até gravou. Você não conhecia nenhuma. Não. Qual que você tem mais curtido correr de estoque? Qual a pista que te dá mais prazer? Honestamente, são pistas que eu gosto muito. Gosto de todas as... Não tem nenhuma pista no campeonato em que eu falei, nossa, essa pista aqui eu não gostei. Mas acho que a que eu mais gostei mesmo foi Velocitar. Velocitar, né? Eu gostei muito dessa pista. É uma pista onde algumas partes do asfalto foram refeitas antes ali do fim de semana. Então tinha muito gripe. Lógico, você falou pista brasileira, mas Buenos Aires, esse fim de semana, no fim de semana que a gente correu, foi uma pista onde eu gostei Legal. muito também. E acaba sendo um pouco mais fácil para mim, porque as outras pistas do Brasil, todo mundo já conhece. Buenos Aires, menos Macaco pessoas. velho de 20 Exato. anos correndo Exato. em Cascavel, em Tarumã, Exatamente. né? Então acaba ficando um pouco mais fácil, porque menos pessoas conhecem a pista tão bem quanto eles conhecem Interlagos. Então, Não, em Buenos Aires tem 15 circuitos a pista, Nossa, né? Exato, exato. Então, lá, assim, Exato. tiveram outras etapas em Buenos Aires, mas não necessariamente no mesmo circuito. Exato. Então, É que assim, andar em Interlagos é diferente. Interlagos é Interlagos. Tem um clima diferente, você sente aquilo diferente. Você poder ver aquela arquibancada, o pit, acho que Interlagos é Interlagos, não tem muito o que fazer. Mas o Velocitar é uma pista que eu gostei muito. Goiânia, vou acabar falando todas aqui. Eu gosto Goiânia também verdadeiramente eu de todas as pistas. Curiosidade, gancho, só aproveitando essa pergunta. Curiosidade pessoal, e sei que você tá com a memória fresca ainda. Mônaco. Qual é a sensação de sair a primeira vez do box pra andar em Mônaco? Dá um negócio do tipo, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, Tipo, é muito mais difícil mesmo do que outras pistas? Como aparenta pela TV? Então, eu tive a sorte de já andar em muitas pistas na minha vida. E eu andei nos Estados Unidos, em Toronto, antes de andar em Mônaco. Toronto é com certeza pior, assim. Pior, eu digo, que dá mais medo, que é mais perigoso do Tem que mais do curva que de Mônaco. alta que termina... Que termina... pula muito e que são paredes de concreto mesmo, em Toronto. Então, Toronto é complicado, pula muito, você precisa fazer as linhas diferentes, porque tem bueiro nos lugares, então, assim, é complicado. Mônaco, o asfalto em si, ele é super gostoso, porque ele é super liso, tudo, e é lógico que, cara, errou o muro. E, assim, é muito difícil, porque o nosso track walk é com a rua aberta ainda. Então, o nosso track walk é com os carros passando, o ônibus passando, então a gente faz o track walk na calçada. E... Ou seja, você vai olhando Que a louco. pista. você vai olhando. E daí, cara, mas assim, a sensação de você estar em Mônaco, a oportunidade, a gratidão que você tem que ter quando você está em Mônaco é muito maior do que qualquer medo que você tenha. Então, mas como eu estava te falando, a pista tá suja, porque ela é rua, certo? Então vai criando-se um trilho, né? Uma linha que sai a sujeira, porque vai indo para o lugar onde a gente não usa. Então, se você erra um pouquinho e você pisa ali, é sabão. Você pode ver, tem uns pilotos que assim erram, meio metro para a direita, muro. Entendeu? Então, isso que é muito complicado. E assim, a evolução da pista, eu lembro que do primeiro treino até a classificação foi tipo 5 segundos. Nossa. Ainda mais porque Fórmula 1 andava entre uma e outra. E Fórmula 1 deixa muito grip na pista. Então, a evolução que você tem da pista, as categorias que vão andando lá, melhora muito. Mas, cara, a gratidão de você estar em Mônaco é um negócio... Você muito... falou de Fórmula 1. Quem são os caras hoje que você acompanha na Fórmula 1 que você acha que são os futuros campeões? Por exemplo, a gente, obviamente, né? Verstappen, Hamilton é Hamilton, a gente já sabe. Dessa geração que está aí batendo na porta. Tem o Leclerc, que está quase, tem o Russell, tem o Norris, tem o Piastri. Agora, desses que você olha de fora, qual deles você acha mais diferenciado ou quais deles? Eu queria fazer uma comparação aqui. Eu acho que como pilotos, nós gostamos das pistas que a gente anda bem.
certo? Sim. Então, eu, como fã da Fórmula 1, gosto dos pilotos que me trataram bem. Porque, querendo ou não, eu conheço alguns. Então, é difícil eu te responder isso, porque eu sempre mesmo gostei do Max Verstappen, porque eu tive um momento com ele no iRacing, no simulador, onde ele me ofereceu um setup do carro e a gente treinou junto e depois ele falou, o que você acha de fazer, tipo, briguinha, assim, tipo, brincar de disputa. E esse dia eu não dormi, cara. Eu lembro que eu fiquei muito feliz. E ele já era piloto de Fórmula 1 Mas você da tava, Red Bull, né? tava Ele numa já era. sala e lá, @Max Verstappen entrou. Exato. E daí a gente já havia corrido junto em setup fixo, então a gente andou ali meio parecido. E dessa vez ele tava me enfiando tipo 2 segundos porque era setup aberto. Então ele me mandou um setup, a gente voltou a virar parecido no simulador. E então ele foi muito simpático comigo. Ele me passou o setup, ele já corria de Fórmula 1 e ele me seguiu no Instagram. Então eu lembro que foi um negócio que foi muito grande pra mim, foi muito legal. Então pra ele eu sempre torci por conta disso. Eu acho que ele foi muito humano, assim. Eu vou te falar, eu também gosto do Verstappen, sabe? Eu acho que ele tem essa casca de meio bad boy, de responder atravessado e tal. Cara, quando a gente tinha 23, 24 anos, o que você era? Você era o super político. O cara tava disputando o título de Fórmula 1 com o mundo inteiro em cima dele e tal. Ele me parece ser um molecão, gente boa, fãzaço de corrida. Mas o cara respira eu gosto corrida, muito né? do Hamilton também, cara. Ele é um cara que, assim... Eu também gosto dos dois. Eu acho que é possível gostar dos dois. Então, eu gosto muito dos dois. Durante essa época de Fórmula 1, querendo ou não, às vezes você tá perto, né? Porque a gente corria junto com Fórmula 1. E eu lembro que em Mônaco ele veio me dar a mão, cara, antes da classificação. Porque o meu box foi coincidentemente na frente do dele. E ele tava ali assistindo, ele falou com meu pai. E ele veio no meu carro, cara, e me deu a mão antes da classificação. Então, eu achei muito legal isso. E eu acho que, pra ele, às vezes não é nada. E pra nós é tipo, cara, eu lembro que a classificação, eu lembro que aquilo foi muito feliz, assim, pra mim. Então... é isso, eu acho que alguns pilotos me trataram muito bem. O George Russell foi um cara que me tratou muito bem. O Nick De Vries é um cara que me tratou muito bem. Infelizmente não tá mais, mas... O Leclerc também, se estiver no momento, O né? Leclerc, sim, mas é que o Leclerc foi um pouco diferente porque a gente já tava lá na Ferrari. Então ele meio que fez uma sala ali pra gente. Foi super nota 1000 também. Mas o Russell, cara, ele me levou lá pra dentro, lá pra conhecer a salinha dele e tudo. Então, são pessoas que me trataram muito bem. O Ocon foi acho que talvez o que melhor me tratou em Goodwood, quando a gente foi fazer aquela gravação. Você tava também, não tava? Não, foi o Cássio, assim, na época da Brown. Então, e a gente tava lá e o carro do Ocon andava junto, ele era da Mercedes ainda, e ele andava junto com o Brown. E eu lembro que, cara, a gente ficou super amigo, a gente conversou no Instagram, foi um negócio super legal, assim. Ele foi super simpático comigo também. Mas eu não tenho um cara que eu torço muito pra ele. Eu gosto muito do Piastri, porque eu sou muito amigo do Caio Collet. E no ano passado eu morava na Inglaterra e o Caio divide a casa com o Piastri. Então eu já estive junto com eles. Ele é um cara moleque. Ele é um cara que, assim, ele nunca subiu pra cabeça. Ele, pra mim, é o melhor piloto que tem... no momento, né, dos mais jovens, porque ele ganhou Fórmula 4, Fórmula Renault, Fórmula 3, Fórmula 2, tudo. Pra mim ele foi muito bem. E ele é um moleque normal, você vê, ele não é estrela, por exemplo. Então eu admiro muito isso nele. E então é isso, eu torço muito pra todo mundo na Fórmula 1, não tem só um cara que eu Mas gosto. se você tivesse que Altas apostar, experiências, qual é hein? o próximo campeão mundial da Fórmula 1 depois Dos que não venceram dos que ainda, não né? ganharam, Independente O que de você você gostar ou não dele como pessoa. Eu gostaria de dizer o Piastri, porque eu acho que ele é muito talentoso, mas eu acho que pela experiência que o Norris tem, a bagagem, eu acho que ele talvez tenha uma oportunidade melhor que a do Piastri. Então acho que... Eu vou dizer George Russell. Anota aí, em cima do Hamilton. 2024, 25 ele vai ser Justo. campeão. Então, mas é porque tem muitos bons, né? Então eu torço muito pro pessoal novo. Gosto, né? Eu não sei, eu sinto mais empatia com o pessoal um se o pouco mais Verstappen novo. deixar também, né? Porque nessa leva aí, o Não, Verstappen vai ser 25 heptacampeão. talvez. Enquanto não Olha, mudar eu não o sou carro amiga novo. de nenhum deles. Mas Sua opinião. eu passei um dia com o Verstappen. Quando eu fui entrevistada, quando eu estava no lugar do Dudu, na minha primeira participação, a gente até passou uma foto que eu estava com o Verstappen, com o Sebastian Loeb e tal, em Mônaco, fazendo um trabalho para a Red Bull. E o cara, assim, também eu fui morrendo de medo de gravar com ele, porque me falaram um monte de coisa, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era mal-humorado. Ele foi um amor. Inclusive, a gente estava gravando um projeto novo da Red Bull, que era uma coisa mais bem-humorada, tinha umas brincadeiras. Eu falei, ai, meu Deus, como é que eu vou brincar com o Verstappen?
E ele foi muito legal, completamente diferente do que eu pensava. Não sou amiga, mas já fui próxima da namorada dele, da Kelly, nas épocas de modelo aí. E me impressionou muito. Realmente ele tirou aquela imagem que eu tinha. Agora, quem que eu acho? Eu queria ver o Leclerc campeão. Você acha que o Leclerc vai Eu não sei se chegar? ele vai, mas eu gostaria de ver. Eu acho que o Leclerc tem um talento absurdo, mas eu vejo o Leclerc ainda fragilizado em momentos-chave em que ele não poderia. Mas a gente está falando em quanto tempo? Daqui a quanto tempo? Acho que o próximo campeão dá para falar 2026, né? Porque até lá, se nada mudar, 24, 25 e a Red Bull mantiver o pace, tudo indica que o Verstappen vai ganhar os 2 próximos campeonatos, né? Eu acho que se eu tivesse que contratar um piloto hoje para minha equipe entre o Russell e o Leclerc, eu contrataria o Russell. Eu acho ele mais forte mentalmente. Mais preparado nesse momento. Mais focadão ali, mais com fome do negócio. O Leclerc, às vezes eu vejo que vai, não vai e tal. Aquela coisa dele, apesar de ser um cara extremamente rápido, talentosíssimo, né? Mas é o segundo ano que talvez o Leclerc termine o campeonato atrás do Sainz. Né? Isso, eu acho que essa talvez... matemática é cruel se isso acontecer, né? E às vezes é mudar os ares também, né? Às vezes ali a vida com a Ferrari já não é mais tão boa assim, mas talvez o cara vai para uma outra equipe, consegue um carro que anda lá na frente e reacende, né? Agora, essa duplinha aí com Baba, essa época que eu vi esses meninos desse tamanho. Porchão, esse é o primeiro ano de vocês correndo juntos, mas o ano passado você não correu de Cup, você só treinou, né? Eu dei 10 voltas. Deu 10 voltinhas. O que você está achando da categoria esse ano do Porchão, do 992? Explicando para a galera, tem muita confusão. A Porsche Cup, ela tem 2 campeonatos. O campeonato Sprint, que tem 6 corridas curtas, né? Que é mais ou menos o mesmo formato da Stock Car, só que uma corrida é sábado e outra domingo. E o Endurance, que são 3 corridas longas, que eu corro, o Dudu corre e o Rubinho corre. Eles correm no 992, que é o carro atual, eu corro no 991, sorte deles, senão eles vão tomar tudo pau, então eles têm essa sorte aí. E o Dudu esse ano tá correndo com o Fefão. Como é que vocês estão no campeonato? Porque vocês fizeram 2 bons resultados, né? Nós estamos em terceiro. Terceiro, tá. Na Então, classe carreira, que é a principal ali. Porsche é mais uma das oportunidades de vida que eu tive nesse ano. Esse ano eu me sinto muito iluminado pelas oportunidades que eu tive. E a Porsche foi uma que foi super em cima também. Acho que vocês vão ter a oportunidade de andar juntos. Vocês querem? Pô, lógico que a gente quer. Então, a Marte, que comprou essa ideia, a Marte foi uma super, super apoiadora. Também já estava na família, né, no ano anterior com meu pai e com o Franco Jafone. E, cara, a gente tem esse negócio com correr de família, né? A gente não consegue... Porque mesmo na Porsche, meu pai é meu companheiro de equipe, porque ele é dupla do meu tio. Então, e eu sou dupla do meu irmão. Então, é muito especial. É um carro diferente do Stock Car, né? Tivemos que dar uma mudadinha ali na chavinha quando vai andar. É um carro mais rápido, em torno de 5 segundos mais rápido. Tem ABS, tem controle de tração. É uma corrida muito longa, onde não depende só de mim, depende muito do meu irmão também. Então, acho que ele tem feito um trabalho fenomenal. Para ele, eu lembro da época dele, porque... Ele é basicamente quando eu sentei na Stock Car. Né? Quando eu sentei na Stock Car eu tinha 19 anos, ele tem 18. Então, ele sentar no carro fechado é muito diferente, cara. É muito diferente. Então, eu vejo a evolução dele. Ele é um piloto que eu admiro muito isso nele, que ele é um cara que... primeiro que ele tem um mental mais forte que eu já vi. Que eu já vi de todos os companheiros de equipe que eu já andei contra e tudo. Ele tem um mental mais forte que eu já vi na minha vida. E não é porque ele é meu irmão, é realmente uma qualidade que ele tem como piloto, então, portanto, ele nunca desiste. Então, de um dia para o outro, o salto que ele tem é um negócio de outro mundo, assim. O salto que ele tem de um dia para o outro é fenomenal e ele é um cara que escuta muito. Então, escuta muito todo mundo e sabe muito bem administrar o que ele quer usar, o que ele não quer. Então, ele é um cara onde me ajuda muito, porque, né, eu, teoricamente, sou o piloto platina, né, na Porsche, ele é o piloto Gold. Ele é ouro? Ele é ouro. Pode platina com ouro? Pode. Lá, tá. Não pode 2 platina, né? Exato. E aí, cara, ele tem feito um trabalho fenomenal na Porsche. Acho que grandíssima parte desses nossos 2 pódios que a gente fez é por conta dele.
tô falando super bem dele aqui, tenho que falar um pouco mal, né? Ele é meu irmão, não posso ficar só falando super bem. Então, na Argentina foi super complicado para nós, porque a gente não conhecia a pista, fazia muito tempo que a gente não andava no carro, então muito complicado. E a classificação é a junção do tempo dos dois. E ele vinha numa volta muito boa mesmo, que ia colocar a gente no top 3. E ele foi pra grama, e no Porsche, quando sai pra grama, quebra o bigode do carro. Daí, quando quebra eu o nunca bigode, fui porque é muito caro. Entendi, Então, entendi. sempre que eu tô pra ir pra grama, eu tiro o pé. E aí, pô, infelizmente acabou quebrando isso. Quando quebra o bigode, você perde muita frente, que é um negócio muito legal do Porsche que tem. Foi depois do S, naquela Foi. em quarta marcha. É um negócio muito legal que tem no Porsche, porque isso te incentiva a ficar dentro da pista, a não bater em ninguém, porque quando você perde o bigode, você perde muita aerodinâmica. Então, infelizmente, a gente perdeu muito, a gente largou em 14º. E eu já tava meio tipo, nossa, 14º. E ele não, cara, ele tava, vamos, amanhã a gente consegue tudo e tal. E a gente chegou em segundo. Então, a gente até beliscou ali a vitória, a gente chegou pouco atrás. Então, pra mim tem sido um privilégio. Essa mesmo, né, cara? Foi o Enzo. Foi o Enzo. O Enzo e o Marçal. O Enzo e o Marçal, que também. E então tem sido muito legal, a gente divide o carro muito legal, a gente aprende muito um com o outro. Nossas tocadas são completamente diferentes. O que são? O que é então, mais diferente? ele é um cara muito agressivo. Então ele é um cara que freia muito dentro, põe muita força no pedal. E eu sou um cara um pouco mais... Eu freio um pouco antes, carrego mais velocidade, sou um pouco mais leve no volante. Então a gente tem essa diferença. Eu gosto do carro um pouco mais traseiro. Né, eu gosto quando o carro aponta mais legal, e ele não. Ele gosta quando tem um carro bem firme atrás para que ele possa atacar a curva. E quem manda nesse caso? Então não é quem manda. Na verdade, a gente chega a um meio termo e a gente já tenta se adaptar a isso desde o início, porque daí acaba ficando um pouco mais fácil. Mas ele tem feito um trabalho muito, muito bom. É realmente de se admirar o que ele tem feito nesse carro. Com a falta de experiência que ele tem, é muito sensacional. Porque ano passado foi o primeiro ano dele de carro e agora no segundo ano dele, o cara tá fazendo um campeonato de Endurance no carro fechado. Tocando demais. Pra ele é outro esporte, entendeu? Então, fazer o que ele tá fazendo, ver ele no pódio, pra mim é uma das... Né, poder ajudar ele a subir no pódio é uma das maiores felicidades que eu precisa tenho. vir aqui também, né? Não tá morando no Brasil, Por tá favor. morando na Espanha, Na né? Espanha. Fazendo a Fórmula 4 espanhola e a Fórmula 4 brasileira também. Você tem uma bagagem de Fórmula grande já por tudo que você já andou. E eu já vi você acompanhando ele aqui na Fórmula 4 Brasil e tal. O que você consegue conversar com ele, passar de dado? É importante essa troca? Ele te procura? Como é que é isso? Então, eu tento não invadir o espaço dele. Eu acho que nós, como pilotos, nós precisamos do nosso próprio espaço. Independente do que você ensinar para qualquer piloto, você precisa tirar a sua própria conclusão, você precisa ter o seu próprio estilo de guiado. Então, eu estou sempre por perto para que eu possa ser algo que ele possa utilizar, para que eu possa ser mais uma ferramenta. Mas eu sempre tento estar o mais perto possível, mas longe também. Então, eu quero estar por perto para quando ele precisar falar, Dudu, preciso da sua ajuda. Eu tô lá, cara. A hora que ele precisar, eu tô lá para poder ajudar ele. E ele faz bastante isso, ele me usa bastante, eu consigo ajudar ele em algumas coisas, né? Porque querendo ou não, eu ainda me sinto um piloto de Fórmula, né? A minha carreira inteira foi no Fórmula, então eu consigo ajudar ele com algumas coisas de falta de experiência, não de talento, porque acho que, cara, ele entende tão bem quanto eu, se não melhor. Então, eu acho que um piloto muito forte, com falta de experiência ainda, e é a experiência que eu posso dar para ele quando o meu pai não tá lá. Eu tenho algumas visões diferentes da do meu pai também, e às vezes ele gosta dessa visão. Então, eu faço questão de estar por perto. Dudu, e pro futuro teu agora? Você é um cara que toca violão, você já falou que quer fazer um projeto de podcast, você tem 22 anos, tem um futuro muito brilhante aí pela frente nas pistas, você já conseguiu se consolidar como piloto profissional, que é o que você sempre quis, né? Daqui para frente. O que você imagina para a tua vida, para a tua carreira, para os teus projetos? Pergunta da Marília Gabriela, né? Futuro. Dudu pro Dudu. Streaming também, né? Porque a gente vê muito potencial. A personalidade dele, do Fefo, né? Sim. Tem tudo a ver com... Fazer um Obrigado. pouquinho disso. Bom, eu sou um cara que, na minha visão, eu só sirvo para andar de carro. Só isso. Há controvérsias. eu não Apresenta tenho muito bem. Você acha que ele toca o violão, apresenta bem? Apresenta muito bem, comenta super bem. Não, e vou te tal. falar, você é um Articulado. dos melhores convidados que a gente teve aqui de Já deu articulação. e 1h40 de papo, porque você fala É o bem, meu fala primeiro bastante. convidado, mas comecei bem. Tem eu acho. convidado que a Obrigado. gente pergunta, o cara responde sim, não, aí você tem que fazer 12 perguntas pra render Você 10 fica minutos. até assim, né? Tipo, Obrigado.
Não, mas eu gosto muito de fazer esporte. Eu sou um cara muito família, gosto muito de estar com a minha família. Volto a morar esse ano com a minha mãe, que é uma das coisas que eu mais gosto. Mas isso, eu gosto de viver o momento que eu tô. Como eu falei, foi muito difícil chegar onde eu tô. Então eu quero aproveitar 100%, estou 100% focado na Stock Car esse ano. Perdi uma etapa, houveram muitas etapas onde houveram quebras, enfim, coisas que o automobilismo traz. Então eu quero acabar o ano bem, eu sei o quanto isso pode mudar. Eu acho que ter acabado o ano bem ano passado foi o que comprou meu assento esse ano na Stock Car. Então eu acho que eu estou muito focado para poder fazer essas últimas provas, agora que são pistas que eu conheço, então acho que isso é uma grande vantagem. E eu estou muito, muito, muito focado, determinado em fazer o meu melhor e conseguir subir bastante agora no campeonato. Acho que o futuro ele ainda não é confirmado, mas eu quero tentar fazer isso. Você sabe, eu sempre falei isso para você. Eu nunca sonhei em próprio chegar na Fórmula 1, eu sempre quis ser um piloto profissional, que eu pudesse viver, fazer uma família, né, ter as minhas coisas igual o meu pai tem. Então eu estou vivendo esse sonho esse primeiro ano, graças a Deus. Então eu quero continuar isso, tentar fazer o meu melhor e o futuro, quem sabe. Pô, eu fico muito feliz por te acompanhar desde molequinho no kart e ver que todo esse trabalho rendeu frutos para você. Agora, só pra gente finalizar, a gente não perguntou de carro de rua, né? A gente só falou de corrida aqui. O povo ama carro de rua. Golfão R, você tem o teu Golf R, tá lá nos Estados Unidos ainda? Tá. E não vende de jeito nenhum, você ama esse carro? Não vende. Então, primeiro eu vou começar com um pequeno carrinho aqui com uma pequena história. Um Golf R. Esse é do Dudu. Se eu pudesse trocar esse carro, eu trocaria por um outro dele. Porque a gente fez a volta acabaram de fazer. Lindo o carro, bonito, né? Na minha opinião, lindo. Adoro esse carro. Ele é muito gostoso. Eu tenho ele lá em Orlando, né? E, enfim, gosto muito dele. Ele é super bem cuidadinho, tá super igual. Eu fui agora no início do ano, quando eu classifiquei pro Mundial. Fiquei lá em casa, então estive em contato com ele. E quando vocês não estão lá, os carros ficam ligados na energia, bateria? Alguém dá partida? Eu tenho uns amigos que vão lá para fazer isso e com os jets também. Então tem e aí você bota o cadeado na roda para eles não saírem para dar rolê, né? Só liga o carro. Não, eles saem. Eu sou tranquilo. Pô, já estão indo lá ajudar, deixa os moleques dar um rolê também, né? Não, esses são meus irmãos de família. Então, mas eu aqui no Brasil eu tenho um Corolla GRS que eu gosto muito também. Na verdade, eu tô usando um que é o do meu pai, teoricamente, e que o meu tá chegando. O meu vai ser bonito, cara. Fazendo uns negocinhos. Esse carro é muito bonito, né? Eu gosto muito, eu acho ele muito bonito. E ele é muito parecido com o Stock Car, né? Muito parecido com o nosso Stock Car. Então, eu gosto bastante dele. E o meu, eu botei uma corzinha diferente, uns negocinhos diferentes. Vai ficar pronto na semana que vem. O seu pai é branco, né? Meu pai é branco. Eu lembro quando ele ia na gravação. Dudu, obrigado pela tua presença, parabéns pela tua trajetória. A gente se conhece há tanto tempo, eu acompanho tudo, mas eu soube de coisas aqui que a gente não sabia dentro da tua visão. É muito legal isso, né? Que bom. Da tua história lá fora. Acho muito importante as pessoas entenderem, especialmente saberem, o que eu sempre falo, o automobilismo é muito complexo. Todo esporte é, né? Você tá vendo que o cara tá jogando futebol, mas você não tá vendo que ele treinou, lesionou, né? No tênis, em todos os esportes. Agora, o automobilismo, ele depende de tantas variáveis que a gente tá vendo aí e que você contou. Eu acho que é um depoimento bem bacana pra gente. Tá indo lá pra Full Time hoje? Tô indo trabalhar, né? Vai trabalhar. Trabalhar um pouquinho. Tem corrida no Velocitar, a gente tá gravando antes da corrida no Velocitar. Exato. Então, boa sorte pra vocês. Vai passar um pouquinho de calor. Estaremos lá. Bom saber que o termômetro ainda tá dentro do carro. Quando então quiser saber a temperatura, eu vou lá. É isso aí. É isso aí. Bom, obrigado pela oportunidade. Primeira vez que eu gravo aqui no Acelerados. Né? Então, obrigado. Tá convidado aqui. Se quiser convite. fazer teu podcast aqui, a gente cobra só o almoço. Eu tenho muita vontade mesmo. Então, agradeço vocês pelo papo. Foi um papo super gostoso. E quem sabe eu possa voltar ao pódio esse fim de semana no Velocitar. A gente tá gravando antes, né? Então, se for lançado, vai ser lançado depois. Então, quem sabe agora eu já subi no pódio e ter outro troféu em casa. Tamo na torcida. Obrigado. Valeu, galera. Deixa o seu like maroto aí. E, claro, siga o Dudu nas redes sociais. Se você não segue, segue a Letícia também. Se você ainda não segue, segue o Mococa também. Por favor, @Letícia Datena. Segue todo mundo. E o seu, Dudu? Dudu Barrichello. Ó, coloca aí na tela. Vai lá depois, deixa o seu like maroto no nosso vídeo e ativa o sininho. Valeu demais. Até semana que vem.